vamos voltar aqui para a nossa aula de Química. Estamos falando sobre gases e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre as equações que envolvem aí os comportamentos desses gases. Bem tranquilo também, pessoal. Vamos lá. Seguinte, baseado em todas aquelas transformações que eu mostrei para vocês, que foram as transformações isotérmicas, isobáricas e isovolumétricas, eu tenho como gerar, então, a equação geral dos gases. Que equação é essa? Aquela que a gente já conhece como PVT, Povotó, ou P1V1T1 igual a P2V2T2. Exatamente, eu consigo relacionar pressão, volume e temperatura iniciais sendo igual a pressão, volume e temperatura em um outro momento final. E aí, sempre lembrando, pessoal, que o número de mol do gás, ele é constante, tá? Eu posso aumentar o volume, aumentar a pressão, reduzir a pressão, aumentar a temperatura, fazer várias alterações nessas minhas variáveis de estado, mas eu não aumento o número de mols, a menos que eu mesma fale, olha, tinha inicialmente 2 mols e agora eu coloquei 5 mols, o que isso vai me gerar? Tranquilo? Mas então é só a gente saber essa equação aí, que na verdade está bem na mente da gente. E aí nós temos um gráfico aqui bem legal relacionando as principais transformações. Temos o seguinte, a pressão e o volume, e temos essas transformações aqui, ó, de D para A, de A para B, B para C, C para D. E aí, pessoal, é o seguinte, eu falei para vocês que a transformação isotérmica ela é uma hipérbole, mas a transformação isobárica, a transformação isovolumétrica é uma reta, exatamente quando eu relaciono volume com temperatura em uma transformação isobárica, ou quando eu relaciono temperatura e pressão em uma transformação isovolumétrica, eu tenho uma reta. Então é bem tranquilo da gente saber aqui, ó, a hipérbole, obviamente, vai ser uma isovolumétrica, e as outras podem ser tanto a isovolumétrica quanto a isobárica. Tranquilo? Bom, então agora vamos falar sobre outra equação, que essa na verdade é até mais cobrada no vestibular, que é a equação de Clapeyron. O que é isso? É a equação que relaciona as variáveis de estado de um gás ideal e descreve seu comportamento. É aquela famosa PV igual a nRT. E aí, como é que a gente resolve isso aí? P, pressão, V, volume, N, número de mols, R, constante geral dos gases, que é igual a 0,082 atm litro mol Kelvin. Precisa decorar isso aqui? Não, o Enem vai te dar se cair questão sobre isso, beleza? E T, então, é a temperatura. A gente só precisa relembrar o seguinte, pessoal, o número de mols também é dado pela relação entre a massa do gás sobre a massa molar. Tranquilo? Isso também a gente pode fazer por regra de 3. Mas sabendo isso aqui, a gente já consegue ganhar um tempinho a mais na nossa questão. Então agora, só para a gente relembrar é o seguinte, o volume de um gás manter a temperatura e pressão constantes é diretamente proporcional à quantidade de matéria do gás. Então nós temos isso aqui, pessoal, vimos lá também na aula de estequiometria. O que eu tenho? Um mol de gás, ele vai ocupar 22,4 litros, claro que um gás nas condições normais de temperatura e pressão. Então, esses 22,4 litros a 0 graus e 1 atm, que é a mesma coisa que as CNTP, condições normais de temperatura e pressão, vai me dar, então, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas do meu gás, ou seja, 1 mol do meu gás. Viu que tranquilo, galera? Essa aula bem facilzinha. Vamos agora ver um pouquinho de questão aí pra gente dar uma entendida aí de como que isso pode ser cobrado. Até lá!